Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast da política internacional da Sábado. Esta semana vamos falar sobre a crise da banca norte-americana e, na véspera de se assinalarem os 20 anos da invasão do Iraque, vamos analisar as consequências dessa guerra para os dias de hoje. Como habitualmente, estamos na redação da Sábado com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, o diretor da Sábado e moderador deste podcast. As an innovator, you're all about creating something new. And that's a journey we understand. At SVB Private, we're focused on serving the innovation economy by collaborating with the people who drive it. Começando pelos acontecimentos mais recentes, os problemas na banca norte-americana, que foi desencadeada pela corrida aos depósitos no Silicon Valley Bank, um nicho de mercado, que trouxe agora à memória a crise de 2008. Estes receios são fundados ou fundamentados? Eu acho que não traz à memória. Eu acho que isto é a continuação da crise de 2008. Na realidade, desde 2008 que estamos em crise. Agora é que se está a tornar mais evidente, mais clara, sendo certo que houve já 2 ou 3 ocasiões nos últimos 15 anos, sensivelmente, em que também houve crises no setor financeiro, no mercado de repo. Bom, o que é que acho que interessa dizer sobre esta crise? Esta crise tem um pormenor que não é um pormenor, que é a sua essência. Isto é, o banco tinha ativos sólidos, tinha papéis de tesouro americano. Só que, ao longo do último ano, à medida que as taxas de juros têm vindo a subir, os investidores querem lá ter o dinheiro, quer mais retorno, e agora quando houve esta corrida aos depósitos, o banco foi obrigado a vender os ativos que valem menos hoje, porque têm cupons de retorno relativamente modestos, e portanto esse papel de tesouro perdeu muito o seu valor. Quando isso aconteceu, o banco tentou fazer uma subscrição de capital, um aumento de capital, e não conseguiu e, portanto, desenrolou-se este processo todo. Bom, qual é aqui o problema? O problema, a meu ver, é que desde 2008 estamos a imprimir dinheiro, não é? Portanto, o chamado quantitative easing, estas coisas todas, desde os últimos 15 anos estamos a imprimir dinheiro, e dinheiro barato. Portanto, esses créditos fáceis que haviam depois foram utilizados para inflacionar os mercados acionistas, o mercado de habitação, imobiliário, uma série de coisas. E agora, com a inflação a subir e com a tentativa de combater essa inflação por parte não só do FED, mas do Banco Central Europeu, constata-se que a tentativa de combater a inflação vai provocar este efeito em vários bancos. Isto não é só um problema americano e não é... Eu hoje ouvi várias pessoas, vários responsáveis a dizerem que estava tudo bem em Portugal, na Europa. Não está tudo bem em Portugal, na Europa, porque o problema nos bancos europeus é uma questão de grau, mas o problema nos bancos europeus não é muito diferente. Isto é, os bancos, quando acumularam depósitos, volumes extraordinários de depósitos, tiveram de investir em qualquer coisa seguro. O seguro eram este tipo de obrigações, nomeadamente obrigações de tesouro. E agora, quer dizer, estão com montanhas de papel que valem consideravelmente menos 20%, sensivelmente aquilo que valia. Portanto, isto não é um problema americano, é um problema de todos nós, e se não for agora, será amanhã. Concordas com esta visão de que estamos num prolongar da crise que vem de 2008? As crises têm princípio, meio e fim. Não podemos viver permanentemente em crise, a não ser que adotemos um ponto de vista ou crise mais ou menos intensa. Muito longo. Porque, não é para estabelecer causa e efeito. Esta situação é totalmente diferente da situação de 2008, que foi desencadeada pela presença maciça de ativos tóxicos e por uma crise de crédito hipotecário mal parado.
esta situação atual não tem rigorosamente, na sua origem, nada a ver com a situação Não é de crédito mal 2008. parado, mas são títulos que valem bastante menos. Mas são totalmente diferentes as situações. Nós estamos a falar de ativos tóxicos, estamos a falar de uma especulação interminável que ocorria no mercado hipotecário imobiliário nos Estados Unidos, que provocou uma crise generalizada por um erro de apreciação das autoridades reguladoras norte-americanas, uma intervenção tardia e depois ter-se desencadeado, a partir da falência do Lehman Brothers, um processo em cadeia. De então para cá, houve alterações significativas, quer a nível da regulamentação, quer nos Estados Unidos, quer no Japão, quer na União Europeia, e esta situação é, portanto, diferente. Nós temos uma intervenção que foi feita pelas autoridades federais nos Estados Unidos, não a um fim de semana, mas porque foi muito urgente, na sexta-feira, em relação a este banco, que é um banco também muito especial, porque é um banco que funciona, porque ele continua ativo, para um nicho de mercado que tem características muito especiais, ou seja, para o financiamento de startups, ou seja, empresas que apresentam projetos inovadores, que poderão, e a maioria desses projetos vem a falhar, sobretudo no setor tecnológico e outro nas tecnologias de medicina. Havia problemas de regulação E que o não outro banco tinham. estava ligado também às criptomoedas. Há um outro banco, que é uma situação diferente, que está ligado à atividade das criptomoedas. E depois temos ainda um banco de negócios de Nova Iorque, que estava ligado a financiamento de empresas e que foi intervencionado pela Autoridade Monetária do Estado de Nova Iorque por considerar que havia irregularidades da gestão. Mas o essencial que eu gostava de destacar é isso. Temos uma situação completamente diferente. Agora, aquilo que está a acontecer, nós estamos a gravar ainda antes de sabermos qual é a decisão do Banco Central Europeu a tomar quinta-feira em relação a um eventual aumento das taxas de juros. Conforme o Vasco frisou, esta situação de aumento significativo das taxas de juros ao longo do último ano não conseguiu ainda reduzir a inflação, apesar de estar a produzir efeitos, mas em alguns casos efeitos mais lentos. Para citar o caso dos Estados Unidos, nós tivemos uma inflação de 6,8% no mês de janeiro, ela baixou para 6% no mês de fevereiro. A declaração que havia feita por responsáveis da Reserva Federal era de que iriam continuar com o processo de aumento das taxas de juros, mas Isto agora poderá levar a uma paragem neste aumento das taxas de juros? Admite-se que poderá haver uma paragem momentânea ou poderá mesmo ser suspenso por algum tempo este aumento, mas isso não é seguro e está dependente da evolução da situação nos Estados Unidos. No caso da Europa, a situação é diferente. A filial do Silicon Valley Bank na Grã-Bretanha foi adquirida por um preço simbólico pelo Hong Kong and Shanghai Bank, um dos maiores bancos do mundo, que pretendeu assim reforçar a sua área de investimento nas startups tecnológicas, mas na Europa, para além daquele problema que todos os bancos também se deparam, ainda que, segundo os dados do Banco Central Europeu, em menor escala do que nos Estados Unidos, que é o facto de terem perdido muito do valor dos seus ativos com a depreciação das obrigações de tesouro por efeito do aumento inflacionista registado no último ano. Na Europa a situação é diferente e há até um elemento que surgiu esta semana, que é uma grave crise no segundo maior banco suíço, o Credit Suisse. Isso estará relacionado, ou seja, poderíamos estabelecer aqui algum tipo de relação entre estas duas situações? Não está relacionado, é um banco completamente diferente. O Vasco já poderá avançar sobre isso. Está relacionado no sentido... Vamos lá ver. Desculpa, só uma coisa, Vasco. O problema do Credit Suisse, nós estamos a gravar antes da abertura do mercado de quinta-feira. Até agora o que se sabe do problema do banco Credit Suisse é que o banco tem problemas de liquidez, apesar de ter ativos avultados, segundo afirmam. Pediu a intervenção do Banco Central da Suíça, que não fez nada, não anunciou nada até ao fim, até ao fecho dos mercados europeus na quarta-feira, e para haver um aumento de capital, isso teria de vir por parte do seu investidor saudita, que já detém 10% do banco e afirma que não pode fazer aumentos de capital porque isso iria
implicar uma mudança na participação. É uma boa síntese. É assim, Agora, se a quarta-feira, nesta altura. na quinta ou na sexta-feira pode mudar tudo totalmente, não é? O facto de poder mudar tudo é demonstrativo da instabilidade e da descrença que há nos mercados. Vamos lá ver. Nós já ouvimos muitas vezes dizer que estava tudo bem com os bancos. Não, mas com certeza. E hoje, quarta-feira, quando estamos a gravar, o António Costa disse a mesma coisa, não há problema nenhum, não sei o quê. Mas os agentes políticos têm de dizer isto para não minar ainda mais a confiança. Portanto, nós é que não devemos acreditar. Agora, quer dizer, isto que o João diz que eu não estava a dizer que isto é o mesmo de 2008. Eu estou a dizer que o que está agora a acontecer é uma causa das políticas expansionistas, do aumento da massa monetária quantitative easing, que começaram em 2008, que tinham como objetivo que o dinheiro chegasse, não é? Que o estímulo chegasse às empresas, e não chegou. Foi para inflacionar alguns setores, alguns ativos. Agora, vive-se este problema, mas vamos lá ver, como é que é possível andar, quando as pessoas dizem, a Europa é diferente. Bom, como é que é possível andar há 15 anos a aumentar a massa monetária, o dinheiro que anda por aí, e agora esperar que num processo de inflação, que é aquilo que está a acontecer, os bancos, as instituições financeiras se possam defender quando durante os últimos 15 anos eram literalmente obrigados a comprar obrigações e sobretudo papel de tesouro para garantir pagamentos para as pessoas que estão em rendimento fixo. Dou um exemplo, as pensões têm de ser pagas. Para as pensões têm de ser pagas, a entidade responsável pelo pagamento, seja o Estado, seja os privados, seja quem for, tem de mensalmente ter capital. Quer dizer, e para isso, muitas vezes, refugia-se nestas apostas seguras, ou relativamente, historicamente seguras, como os tesouros. Só que, nos últimos 15 anos, esse papel estava praticamente em zero, as taxas de juros estavam em zero. Agora, como a inflação está a 5, está a 7 ou 8, é o que é, em Portugal, ligeiramente menos nos Estados Unidos, o que é que os bancos federais o que é que o Banco Federal, o Banco Central Europeu estão a tentar fazer? A combater a inflação. Só que só conseguem combater a inflação com taxas de juros superiores à inflação. Quer dizer, alguém seriamente pensa que a inflação vai ser quebrada com taxas de juros a 5%? Não vai, toda a gente sabe que não vai. Agora, o grande problema neste preciso momento é que se as taxas de juros continuarem a aumentar, a semana passada o BCE disse que iria haver um aumento e o FED estava a planear um aumento. Se isso acontecer, o sistema financeiro, isto que agora aconteceu, voltará a acontecer, porque todos os bancos, todas as instituições financeiras, maior ou menor grau, têm este problema. Por exemplo, em Itália, não é? A dívida italiana é detida por italianos que compraram este tipo de produto. Vamos lá ver. E isto é fácil de comprovar. Eu fui há pouco, antes de gravar isto, fui ver os números, só para ter uma ideia da tendência histórica. Em 1970, a dívida como rácio do produto anual bruto situava-se à volta dos 100%. Hoje situa-se nos 400%. E, portanto, muito mais do que 2008, as empresas e os Estados estão endividados. Para desalavancarem, agora, provavelmente, vão deixar a inflação desinflacionar a dívida. É isso que eu acho que vai acontecer. Portanto, e não encontro ali daquilo que o João disse há pouco. Só um pormenor. Isto tem um efeito agravado pelo facto de esta retificação, esta reorientação de política monetária que estava prevista e ia ser feita, quer pelo Banco Central norte-americano, quer pelo Banco Central europeu, para não referir outros grandes bancos centrais, teve de se confrontar com um evento inesperado, que foi a pandemia do Covid-19, que provocou uma suspensão, digamos assim, da atividade económica a nível mundial e, portanto, esta política prolongou-se durante mais tempo daquilo que seria desejável até do ponto de vista das autoridades monetárias para
e evitar que houvesse uma recessão muito acentuada, para possibilitar um rearranque, digamos assim, da economia mundial. Acontece que esse arranque foi mesmo vigoroso na maior parte das economias, das grandes economias, e isso acentuou ainda mais a tendência inflacionista e criou então esta situação que é um verdadeiro espartilho do ponto de vista de se subirem as taxas de juros, as taxas de referência, isso vai ter um efeito negativo no setor financeiro. Jorge, não vale a pena a gente tentar culpar. Não estou a culpar, estou apenas a referir que houve ainda este efeito de ampliação. Eu sei, mas a explicação política aqui em outros países a inflação foi por causa da guerra, foi por causa do Covid, não sei o quê. Eu recordo-me que a Yellen, há meses atrás, estava a dizer que é temporário, não há problema nenhum com a inflação, é uma coisa temporária. Quer dizer, não é temporário, isto cabia na cabeça, quer dizer, não cabia na cabeça de ninguém que se podia estar 5, 10, 15 anos a imprimir dinheiro, e o Biden com a montanha de dívida que gerou nos últimos 2 anos, e depois pensar que isto não tinha consequências, não tinha inflação. Referiste o caso italiano e possíveis ondas de choque para Portugal. Portugal é relativamente isolado no meio disto tudo, mas é evidente. Não, é isolado, mas mas é evidente. Quer dizer, o que está aqui em causa é crescentemente um problema de confiança. O sistema financeiro, uma das coisas que o João referiu há pouco sobre 2008 é o seguinte, quer dizer, a situação em 2008 foi tão grave porque praticamente de um dia para o outro perdeu-se confiança no mercado e isso congelou o overnight lending, aquelas coisas todas. Portanto, é isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Quer dizer, porque é que há corrida aos bancos? Porque as pessoas perdem confiança. Um sistema financeiro está assente na confiança, não é? Eu só aceito um bocado de papel em troca de um serviço ou de um bem se eu tenho confiança que esse papel depois pode ser utilizado por mim a comprar um café ou outra coisa qualquer. E tem que ter confiança na avaliação da própria autoridade monetária, porque aquilo que o Vasco está a referir é que há mais de um ano que se acumulavam as críticas à esquerda e à direita, dizendo que era insustentável manter uma política de dinheiro barato por mais tempo. Era necessário começar a aumentar as taxas, mas a pouco e de forma gradual. Este aumento foi... do ponto de vista das empresas, do ponto de vista do próprio sistema financeiro, foi excessivamente brusco, porque está a decorrer em uma cavalgada, só que não havia outra forma. Portanto, a situação cria este impasse agora, que é uma questão de confiança, que é normal. As crises financeiras definem-se precisamente por isso, por uma questão de confiança na avaliação e no próprio estado da solidez da banca. No caso da banca portuguesa, aquilo que afirma o presidente da Associação de Bancos Portugueses é que a exposição dos bancos portugueses, a relação e que a depreciação em relação à dívida pública, às obrigações de tesouro, rondará os 16% e que, portanto, não é muito grave. Mas nós já ouvimos destas coisas no passado e o resultado foi o que se viu. Portanto, temos agora o problema ainda do Credit Suisse, que mexe muito com a banca europeia e que poderá afetar diretamente Portugal consoante a evolução do fenómeno nos próximos dias. Quando chegarmos ao fim de sexta-feira, depois de gravarmos, este programa já está no ar, haverá uma ideia muito clara sobre se esta crise é possível estancá-la no próximo fim de semana ou se ela pode começar a assumir perspectivas graves. Só para encerrar este tema, Vasco? Só para encerrar este tema. Nos Estados Unidos, todos os depósitos individuais estão garantidos até os 250 mil euros, 250 mil dólares. O que a administração americana de Biden fez foi dizer todos os depósitos naquele banco, no Silicon Valley Bank, todos esses depósitos, independentemente do seu valor, estão garantidos. Portanto, na prática, nacionalizou, não é, os prejuízos. O banco e as empresas, e sobretudo as empresas que tinham esse dinheiro no banco, eu compreendo porque é que o fizeram, mas eu penso que isto foi a pior solução, porque daqui para a frente isto vai encorajar outros bancos a serem completamente irresponsáveis, não é? A velha questão do perigo moral destas coisas. Mas o problema aqui é que quando Biden diz os vossos depósitos estão garantidos, isso significa o quê? Significa que vai ser necessário imprimir mais dinheiro ou o Fed assumir, não é, esses títulos. Desculpe, entretanto, estão garantidos pelo fundo de resgate da própria banca norte-americana, mas isso vai recair sobre os seus clientes, como é evidente. Como é evidente, não é? E, portanto, uma das coisas que
que vai acontecer é o crescente enfraquecimento do dólar. Se o dólar se o dólar continuar a enfraquecer, mais dia menos dias os americanos deixam de ver a sua moeda ser a moeda de referência mundial. No dia que isso acabar, o calo está entornado. Mas a moeda de referência mundial vai se prender com o nosso segundo tema. Na segunda-feira, no dia 20 de março, assinalam-se os 20 anos da invasão americana do Iraque, que foi anunciada desta forma pelo então presidente George W. Bush. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. A invasão americana e subsequente ocupação do território iraquiano tinha dois objetivos declarados. O primeiro era impedir que Saddam Hussein obtivesse armas de destruição em massa, que era o motivo oficial da invasão, e também promover a democratização do país. Já me vais corrigir, não há problema nenhum. Não. O processo de democratização no Iraque não resultou, aqui ainda é alguma democracia. As armas, afinal, não existiam e, em vez de um processo de democratização, o Iraque mergulhou num caos, numa guerra civil, que acabou por descambar na criação de um grupo terrorista capaz de rivalizar e até mesmo ultrapassar a Al-Qaeda, o autoproclamado Estado Islâmico, que dominou uma grande parte do território entre a Síria e o Iraque. Bom, vamos então dizer já que não. Porquê? Antes de percebermos se estamos... O não é o não parcial. Não parcial. Não parcial. O motivo oficial era impedir a não, obtenção de armas de destruição em massa. Não, era um dos. Mas eu queria justamente... Estava um bocadinho a brincar, mas não inteiramente. Quer dizer, o que eu acho que é muito importante para discutir este tema é olhar para aquilo que se sabia na altura, qual era o contexto, quais foram as razões. Que não é particularmente interessante, 20 anos depois, sabendo aquilo que a gente sabe, dizer foi um erro, ou foi isto, ou foi aquilo. Para compreender o que é que aconteceu em 2003, em março de 2003, é necessário compreender o contexto. Esse contexto é complexo. Hoje em dia, praticamente, a única coisa que as pessoas se lembram é das armas de destruição massiva. Todos nos lembramos do Colin Powell com um fresquinho no Conselho de Segurança. Mas o meu ponto é que não era a única razão. Havia várias razões para intervir no Iraque. Uma delas era um projeto, uma tentativa de criar um Médio Oriente democrático, a partir de um Big Bang do Iraque. Bom, havia várias razões. Não se esqueçam que Saddam Hussein não era propriamente flor que se chegue, tinha usado gás químico contra os curdos uns anos antes de ser afastado do poder. Portanto, havia várias razões. Aquela que se tornou hoje, no fundo, a única razão, na prática, que as pessoas se recordam... Desculpa, Vasco, mas foi a razão invocada na altura não também foram, para justificar a invasão. Sim, com certeza. Eu estou a dizer que foi uma das razões. O que eu estou a dizer é que essa razão, só por si, não explica a invasão. Mas a questão das armas, quer dizer, hoje em dia criaram-se vários mitos em volta das armas. Na altura, por isso é que eu digo que o contexto é importante, todos os serviços de informação da Alemanha, da França, da Rússia, dos Estados Unidos, etc., acreditavam que haviam lá armas e acreditavam... Agora sou eu a dizer não. Só acabar. E acreditavam, porque é preciso não esquecer algo, que é o seguinte: a Primeira Guerra do Golfo não termina, quer dizer, é suspensa por um cessar-fogo assente na Resolução 687 da ONU. Essa resolução manteve-se em vigor até a invasão de 2003. Essa intervenção dizia que cabia a Saddam Hussein demonstrar, quer dizer, o ONU estava nele para demonstrar que tinha destruído as armas. Nunca o fez. Agora, mas deixa-me antes de tu dizeres o teu não, é preciso também recordar que nós não podemos, de alguma forma, ignorar aquilo que sabemos hoje em relação ao que os serviços de informações sabiam na altura. Porque na altura foi apresentado como os serviços de informações tinham esses dados, que existiam armas de destruição em massa no Iraque, mas hoje sabemos que os serviços de informações criaram essas informações. Agora, é dizer que o meu não prende-se com a questão das armas de destruição maciça, que para não ficarmos presos a ela, terem em linha de conta o seguinte:
esta questão era relevante em termos da argumentação política, mas o que importa agora é perceber porque é que houve um erro inicial de avaliação da maior parte dos serviços de informação sobre a alegada existência dessas armas de destruição E houve maciça. também, agora também deixa-me acrescentar, houve também informações falsas prestadas por iraquianos que estavam no exílio que tinham pretensões a ocupar cargos. Hoje sabemos disso e hoje sabemos que dentro destas avaliações elas têm um determinado grau de certeza e o grau de probabilidade que era indicado era um grau de probabilidade elevado. Porquê? Porque era o próprio regime iraquiano, com discursos inflamados do próprio Saddam Hussein, que tinha afirmado que continuava a possuir armas de destruição maciça capazes de fazer frente a qualquer inimigo. E havia uma razão de fundo, que aliás o próprio Saddam Hussein veio a confessar mais tarde, depois de ter sido capturado nos interrogatórios com o FBI, que tinha a ver com manter uma espécie de contenção em relação ao Irão. Nós não nos podemos esquecer que a década de 80 foi marcada por uma alucinação de Saddam Hussein que, vendo aquela confusão que estava-se gerada e enfraquecimento generalizado de instituições no Irão depois da Revolução Islâmica e da tomada do poder por Khomeini, lançou uma invasão que fracassa, que redunda num impasse, numa guerra que se prolonga durante 8 anos. Portanto, esta lógica da existência das armas de destruição maciça era explicada porque o próprio regime afirmava que dispunha desse tipo de armamento. E quando o regime tenta mudar o discurso, ou seja, quando, sensivelmente no verão de 2012, começa-se a perceber que a intenção de ataque que a intenção de ataque norte-americana é muito real, é demasiado tarde para que as inspeções que estão no terreno por parte das Nações Unidas e a percepção política dos países hostis ao Iraque, e eram a maioria dos países da região, levasse a alterar a ideia das armas de destruição maciça. Depois vai-se a comprovar que, para além das fraudes que houve de avaliação em alguns casos dos serviços de informação de diversos países, havia ainda esta ideia que alucinado, em certo sentido, da administração norte-americana de refazer todo o Médio Oriente e com 2 argumentos. Nós hoje esquecemos de um. Assim como só nos lembramos principalmente das armas de destruição maciça, o outro argumento que era insinuado frequentemente e algumas vezes explicitado publicamente era a conivência que existia entre Saddam Hussein, o sunita todo-poderoso do Iraque, e Osama Bin Laden e a sua Al-Qaeda. Houve apenas passagem de elementos da Al-Qaeda que fugiram do Afeganistão para o Irão. Isso sabemos nós agora, mas o que na altura era insinuado era que existia isso. Portanto, tudo isto justificava uma intervenção militar que ia primeiro eliminar um abscesso no Médio Oriente, e a tal guerra tinha ficado suspensa, a guerra que Bush pai não tinha levado Aliás, a até ao Al-Qaeda fim. no Iraque foi criada justamente só após a invasão americana. Isso é já muito depois da invasão americana. Depois, numa ideia de transformar completamente o Médio Oriente, e os setores mais radicais de direita da administração Bush filho afiançavam mesmo que, muito mais do que o Iraque, o que contava era chegarmos a Teherão. Portanto, esta foi a lógica que levou à guerra, e depois foi um fracasso. Nós não nos podemos esquecer que a guerra começa com um imenso fracasso, com uma operação de decapitação do regime num bombardeamento sobre uma quinta nos arredores de Bagdá, onde se pensava que se encontrava Saddam Hussein, seus filhos e boa parte da liderança iraquiana, e depois, apesar de em 30 dias ter sido conseguido o domínio no terreno, imediatamente a seguir sucedeu aquilo que a própria liderança iraquiana sustentava que iria acontecer: uma sistemática guerra de guerrilha, e depois, a partir daí, foi o que foi. Eu iria perguntar sobre depois esta razão, não vou dizer oculta, mas desta tentativa de democratização do Médio Oriente, que estamos a sentir consequências ainda hoje em dia. Mas irias acrescentar alguma coisa? Não, ia dizer que também convém não responsabilizar inteiramente a decisão de George Bush filho, pela invasão.
quer dizer, é certo que foi ele que decidiu, mas é igualmente certo que havia um consenso nos Estados Unidos, um consenso larguíssimo dos dois partidos, sobre a necessidade de derrubar Saddam Hussein. Aliás, há uma coisa que se chama, uma lei que foi passada em 99. Aquele grupo de pessoas que vinham já de George Bush pai e que Sim, entendiam que a guerra tinha parado. Mas não só, quer dizer, eu estou a falar agora dos democratas. Foi durante a presidência de Bill Clinton que se aprovou uma lei federal Da libertação do Iraque. O estabelecimento das zonas de exclusão aérea. Sim. Quando foi a votação sobre o uso da força, em 2013, para derrubar o Saddam Hussein, quer dizer, os democratas no Senado votaram todos a favor. Quer dizer, o Joe Biden votou a favor. Depois houve o Obama, passado um tempo. Sim, mas o Obama... Que há de fazer nome com o facto de ter o Obama depois fez nome com isso, exatamente. Mas aqui o ponto é que havia um consenso alargado, isto não foi só, quer dizer, o George W. Bush. Mas não na Europa, e no resto do mundo. Na Europa houve uma divisão. Que esse é um problema que, enfim. Mas havia um consenso, porquê? Porque a estratégia de contenção, não é, de conter o Iraque, e sobretudo através das sanções, não estava a funcionar. Portanto, esta perspectiva que o João referiu e que eu referi, que é, bom, já que a contenção não está a trabalhar, vamos lá ver se a gente descobre aqui uma forma de alterar a carta geopolítica do Médio Oriente. Desculpa, eu estive no Iraque naquela altura e estava mesmo a funcionar. O país estava reduzido a uma situação de miséria que era muito notória e o regime controlava essencialmente a zona central mais populosa do país. E isso era evidente, não era preciso ser nem especialista com grande domínio do curdo, do árabe e de todas as delicadezas políticas da situação e da história do país. O país estava ainda com uma zona curda autónoma, que estava defendida por uma zona de exclusão aérea. A mesma coisa acontecia no extremo sul, junto do... a situação não era aí tão clara quanto era no norte, no Kurdistão. E era o núcleo central do país que estava sob controle do regime. Aliás, havia uma coisa que se começa agora até a ver na Rússia. Basta olhar para o estado em que estavam os carros. Os carros não tinham para-brisas, os vidros estavam partidos, não havia peças subsolentes. Portanto, a ideia de que o Iraque existia como máquina de guerra estava a claudicar a olhos vistos, e aqui houve, notoriamente, uma avaliação exagerada por parte dos Estados Unidos, que não era partilhada por outros. Em retrospectiva. Porque... Não era retrospectiva nenhuma, era lá, houve muita publicação no terreno, e ela ou era... No Iraque? Não foram apenas os Estados Unidos e os órgãos de informação norte-americanos que estiveram no Iraque. Todo o mundo andou por lá. E as apreciações eram profundas. Que era antes da invasão. Que é muito antes da invasão. E as avaliações eram extremamente divergentes. Eu passei lá 15 dias e lembro-me perfeitamente de que o quadro que tirei daí era muito mais parecido, digamos, muito mais semelhante àquele que tinham outros, sobretudo, alguns na imprensa norte-americana, mas na imprensa europeia, de que o regime estava numa situação muito mais débil do que aquilo que aparentava, precisamente com a tal retórica das armas de destruição maciça. E isso é uma das explicações para depois haver aquela oposição política de aliados dos Estados Unidos a uma intervenção sem consenso nas Nações Unidas. É preciso não esquecermos que na operação militar, no início, participam apenas os Estados Unidos, a maioria das tropas, a Grã-Bretanha, um contingente pequeno australiano e Polónia. E so what? Vasco, foi um problema político que se veio a criar depois. Sim, mas não podemos esquecer isso. Não, uma coisa que eu não me esqueço é que na Europa havia 4 países que se opuseram à intervenção, foram a França, a Alemanha, a Bélgica e Luxemburgo. Os restantes países, por razões diferentes, todos apoiaram. Politicamente ou através... Lembra-te do caso de Portugal em que tu tiveste o Presidente da República... E nós não apoiamos? Nós não apoiamos? Tu tiveste o Presidente da República não apoiamos. O Governo para o outro... Não é? Sim. Não é na prática. O Governo português apoiou. Quer dizer, depois o Jorge Sampaio que não permitiu que fossem enviadas tropas, mas sim GNR para o terreno. Agora, politicamente... É também importante perceber porque é que Portugal apoiou. Quer dizer, Portugal e vários países europeus apoiam
em nome da solidariedade transatlântica, ou seja, para evitar cavar diferenças no interior da NATO. E os foi essa a outros razão não que nos levou a apoiar, não foi as armas, não foi o Big Bang no Médio Oriente. Os outros não apoiam por considerar que é necessário um mandato das Nações Unidas, uma validação por parte do Conselho de Segurança. Vasco, não era necessário existir a resolução 687. Vasco, essa era politicamente Mas e diplomaticamente vai-se a revelar um drama. Tu sabes porque é que a Alemanha e a França se opôs, não sabes? A França tinha a ideia expressa pelo seu ministro dos negócios da hiperpotência, na altura, da hiperpotência. Como dizia o Bertrand, que considerava que havia um momento unipolar norte-americano em que a hiperpotência se permitia fazer tudo e que depois que havia umas outras potências com influência mundial. E quem é que chefiava a Alemanha? Quem era o chanceler na altura? Entre os quais? Quem era o chanceler na altura, em 92? Que se opôs à intervenção, não foi o Schröder? Schröder. E não foi o Schröder que se opôs à intervenção antes das eleições e fê-lo de uma forma unilateral antes de consultar os parceiros europeus? Quer dizer, há aqui muita coisa neste processo. Desculpa, João, mas há aqui mas há aqui muitas coisas neste processo e eu acho que foi um período muito importante porque foi um dos períodos mais difíceis do relacionamento transatlântico e convém olhar para isto e não reduzir isto à questão das armas, não sei o quê, exato. Não é? Percebes? Porque ficou uma clivagem profunda. Sim, olhando então para trás, não olhando apenas para a questão das armas, olhando para trás, teve consequências muito sérias e brutais ainda nos dias de hoje. Sim. Quer dizer, projetou-se até hoje, como é evidente. Os erros foram de tal maneira absurdos, foi logo chamada a atenção na altura, praticamente por toda a gente, só a administração norte-americana e os iluminados do Congresso em Washington é que não viram, com a decisão de, um mês depois da invasão, de estar garantido o controle do terreno, quando já começava a guerra de guerrilha, de dissolver o exército iraquiano e dissolver o partido Baath, que era o Partido de União Nacional, digamos assim. Se pudessem dizer em duas lições que podemos tirar desse Eu estou de acordo com isto que o João está a dizer, mas é preciso destrinçar as coisas. Uma é a intervenção e a invasão militar e depois é o desastre da ocupação. Acho que é preciso destrinçar. A própria invasão em si corre mal. É mal pensada, o número de homens que está envolvido na operação é reduzidíssimo por causa das teorias do secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, de que uma tropa altamente mecanizada, dispondo de alta tecnologia, com predomínio aéreo, seria capaz de não só desfeitear o adversário, como se impor rapidamente no terreno. Isso revelou-se um disparate total, até porque Vasco, uma coisa foi avançar no terreno, depois foi ficar atolada num universo. Mas isso já se deve. Isso tem a ver depois também com a ocupação e com o desmantelamento dos serviços públicos e das Forças Armadas iraquianas. É o que vem a seguir. Totalmente previsível e não era previsível. E começou-se a notar logo em Fallujah. Isso foi um grande choque que eu tive. Quando ainda não se estava a um mês de operações militares. Isso é que não, Nuno, isso é que não era previsível. Quer dizer, o choque que muita gente teve, incluindo eu, fiquei estupefacto, é que os americanos planearam tudo isto, mas não tinham um plano para a ocupação. Como é que a maior potência na altura planeia uma invasão, mas não planeia a ocupação, não é? E o Brenner demonstra que não percebia nada sobre nada quando toma as decisões que tu acabaste de referir. E foi isso que depois criou o caldo da resistência, da guerrilha, destas coisas todas. Como entretanto passou algum tempo, se tivessem que reduzir estes anos a uma lição que podemos tirar? Foi o princípio do fim da unipolaridade americana e da hegemonia dos Estados Unidos no mundo. E foi o fim, talvez, de uma ideia de que é possível exportar e impor pela força instituições democráticas de modelo norte-americano, essencialmente, em países que não têm rigorosamente nenhuma ou tradição democrática ou estão marcados por grandes clivagens étnicas e religiosas. Isso foi também um dos aspectos gravosos desta crise, que é uma crise que se prolonga, não é? Porque ela depois
as crises têm princípio, meio e fim, como eu referi quando estávamos a falar das crises financeiras e da banca. Mas, numa perspectiva longa histórica, esta crise ainda não acabou, ainda não fechou. Houve Estados que reforçaram a sua posição, como foi o caso do Irão, a nível regional, e isso depois desembocou noutro tipo de crise, que é aquela que estamos a viver hoje em dia. Portanto, são crises que fecha-se uma, abre-se outra. Temos que passar às sugestões, então. Qual dos dois quer começar? Vasco? Eu começo com uma sugestão de um filme, desta vez, filme que vi há uns meses. É um filme que se chama Mossul, de 2019, perdão, 2009 ainda não tinha havido a intervenção, portanto é um filme de 2019, com um elenco largamente de atores árabes e muitos deles iraquianos, e é sobre a guerra civil, uma guerra civil, uma guerra sectária particularmente sanguinária, e olha para um grupo de polícias, um grupo especial que está numa missão especial, mas não vou dizer mais, spoilers, mas apanha bem o que estava em jogo, o combate, a confusão, a tragédia que foi aquela guerra civil, como são todas, aliás. João? Olha, eu lembrei-me do título que era O Podia Ter Sido Pior, que é o título que foi dado justamente às crónicas de José Cotileiro, que foram reunidas num volume bem grosso em 2020, precisamente o ano em que ele faleceu, nas edições de Dom Quixote. São as suas intervenções ao longo de mais de 60 anos na imprensa portuguesa e estrangeira. E José Cotileiro era uma personalidade muito interessante porque foi jornalista, antropólogo e entrou para a carreira diplomática após 25 de Abril, e ele participou diretamente em dois processos de transição. O da África do Sul, quando era embaixador de Portugal, e depois o processo de negociação de paz na Jugoslávia por parte da União Europeia. E ele era um homem muito cético, e esta ideia do podia ter sido pior, profundamente inteligente, e que chamava a atenção para essas dificuldades que existem de impor certas soluções pela força, e de que o que acontece quando há falta de consensos, e também a necessidade que há, por vezes, de avançar cavando clivagens ainda mais. Portanto, esta coletânea de artigos do José Cotileiro, O Podia Ter Sido Pior, é um exemplo de alguém que escreveu muito durante este período das guerras no Iraque, sempre com uma veia cética, chamando mais a atenção para aquilo que são as dificuldades do que propriamente para aquela estrada cheia de flores que se esperava que levasse até Bagdá, e quem sabe um dia até Teherão. Aprendeu na Jugoslávia. Eu esta semana vou também fazer aqui uma recomendação por causa do tema. Vou recomendar aqui um livro que é o The Black Banners, do antigo agente do FBI, Ali Soufan, que começou a investigar Osama Bin Laden e Al-Qaeda ainda antes dos atentados do 11 de setembro, e que neste livro conta como continuou essa investigação, mas aborda também as ligações que não existiam entre a Al-Qaeda e o regime iraquiano, e revela também como manteve conversas com outros colegas dos serviços de informações que ficaram altamente surpreendidos quando viram Colin Powell com o frasquinho das armas de destruição em massa no Conselho de Segurança das Nações Unidas. E temos ainda um livro que vai sair dentro em breve, que é o relato dos interrogatórios feitos por um agente do FBI, um cristão libanês, a Saddam Hussein durante mais de um ano. O livro está para sair em breve, e pelo que se tem sabido através de algumas entrevistas que ele já deu, tem muito sumo. O Conselho de Segurança desta semana fica por aqui. Nas bancas está já também a edição da sábado, com uma reportagem histórica sobre os portugueses que fizeram fortuna em África, nomeadamente em Angola e Moçambique. Como habitualmente, pode ouvir-nos no site da sábado e também nas plataformas habituais do Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. A partir desta semana pode ouvir este e os episódios anteriores também a partir do canal do YouTube da sábado. Até para a semana. Conselho de Segurança.